É dada como certa a queda do veto de Lula ao PL da dosimetria. A expectativa é que seja ainda na primeira sessão pós-recesso da Câmara. A deputada Carolina Detoni acha que é tempo demais para esperar e propõe uma sessão de urgência. Vamos aos detalhes com a repórter Berenice Leite. A mobilização ocorre também no Senado. Vamos então dar boa tarde à nossa querida repórter Berenice Leite, que já está aqui conosco no telão. Berê, seja muito bem-vinda ao Jornal da OE, segunda edição. Oi, Geise, muito boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Pois é, eu estou aqui do lado de fora do Congresso Nacional, que está aberto hoje só para visitação. A gente está em recesso parlamentar e ontem, com esse veto do presidente Lula em relação à proposta que prevê redução de penas aos condenados pelo 8 de janeiro, como você bem trouxe aqui para nossa audiência, né, a deputada Carolina Detoni apresentou um requerimento solicitando uma sessão do Congresso extraordinária para analisar em caráter imediato o veto do presidente Lula. Ela se baseia, inclusive, em um artigo da Constituição que fala que, no caso de assuntos urgentes, considerados de interesse público, a análise imediata se faz necessária. Esse requerimento ainda deve ser avaliado pelo presidente do Congresso, que é o senador Davi Alcolumbre. Sob ele também agora recai uma pressão para que seja marcada essa sessão conjunta de deputados e senadores o quanto antes possível. Lembrando que o retorno das atividades aqui no parlamento está marcado só para fevereiro, né? Dia 3 de fevereiro, então, oficialmente retornam aqui as sessões no Congresso Nacional. Mas até lá, né, a ideia é que esse requerimento possa acelerar esse processo de análise do veto. Agora, existe também uma questão que envolve sempre moedas de troca quando se trata de legislativo e executivo. O governo Lula sabe muito bem usar essas moedas na hora certa, né? Muito se fala nas emendas parlamentares, que eles acabam ali represando elas e só utilizando em momentos específicos. E a ala governista, ainda ontem, manifestou-se no intuito de querer manter o veto do presidente Lula. A gente lembra que o placar de aprovação na Câmara e no Senado foi amplo. Foram 291 votos na Câmara e 48 no Senado. E para que o veto seja derrubado na sessão do Congresso, seria necessário apenas 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado, ou seja, teríamos ali votos sobrados para a derrubada desse veto. No entanto, é sabido também que existem parlamentares, principalmente do Centrão, que estão sempre abertos a negócio, né? Então, tudo vai depender também de como o governo Lula vai se comportar. E o próprio Davi Alcolumbre, como tem ali o poder, né, presidente do Congresso, é ele quem marca a sessão do Congresso, independente do retorno das atividades. Então, ele pode acelerar, marcar logo essa sessão ou não. E no final do ano passado, a gente terminou aí o ano legislativo com um certo desgaste entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula. Então, tudo pode acontecer nesse sentido. Agora, Geise, tem um outro ponto importante, né? Ainda que o veto seja derrubado, não é descartada também a possibilidade de que o Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, enfim, a ala governista judicialize o caso, ou seja, alegue a inconstitucionalidade do PL da dosimetria. E aí sim, isso seria visto como um grande desgaste entre executivo e legislativo, até porque o veto do presidente Lula já era esperado pelos presidentes das duas casas, mas sabendo que foi um texto que ao longo de todo o ano passado foi construído aí a várias mãos, inclusive, né, com informações de que os próprios ministros do Supremo teriam dado ali os seus pitacos, essa judicialização acabaria colocando ali todo mundo numa saia justa. Então, os presidentes das casas ficam aí nessa expectativa e observando como que os governistas vão se comportar, se vão judicializar ou não, levar essa causa da redução de penas para o Supremo Tribunal Federal. E ainda preciso trazer outra informação antes de entregar para você, em relação a um PL, uma nova proposta que prevê anistia. O senador Esperidião Amin, vocês devem se lembrar que foi o relator do PL da dosimetria lá no Senado, quando a proposta foi levada para a CCJ.
E em resposta ao veto do presidente Lula no dia de ontem, ele apresentou um novo texto e esse sim prevê anistia no seu significado real, né? Anistia ampla, geral e restrita. E nas palavras dele, realmente é uma resposta ao presidente Lula, que vetou todo o trabalho, digamos assim, de um acordão que foi construído em torno dessa dosimetria e que realmente traz o que a oposição, a ala conservadora busca, que é o perdão desses condenados pelo 8 de janeiro. Então, a apresentação desse PL da anistia, que já foi protocolado ainda ontem pelo senador Esperidião Amin, reacende o debate. E aquela história de página virada para os presidentes da Câmara e do Senado, ao que tudo indica, isso não vai acontecer, já que estamos em ano eleitoral 2026, né? E agora, PL da anistia, mais uma vez, acendendo um alerta aqui no Congresso Nacional e colocando todos os deputados e senadores para poder ali, então, se manifestar. Não é um momento, no caso, de ficar em cima do muro, viu, Geise? Volto com você. Berê, muito obrigada pelas informações aqui no JDO, segunda edição. Bom final de semana, até semana que vem. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, temos sempre o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, então, ao nosso time de hoje. Já está aqui conosco no telão, doutora Kátia Magalhães. Seja muito bem-vinda ao Jornal do Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geise, Serrão, nossos espectadores. Sempre uma alegria, né? Continuamos na luta de sempre pelas nossas liberdades. Boa, doutora Kátia. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Saudações, minhas musas, Kátia Magalhães e Geisiane Freitas. Vamos para cima, hein? Porque a briga pela anistia não pode parar, não. Tem que recrudescer. E aqui no Jornal do Oeste, segunda edição, a gente apoia. Boa, importante, né, doutora Kátia? Esse ponto é importante também porque são concomitantes, né? Não são excludentes entre si, a gente diria na sociologia, são duas premissas que não se excluem entre si, ou seja, num primeiro momento pode sim existir a dosimetria e depois o PL da anistia, mas o que está em jogo agora é esse veto presidencial que já aconteceu, o Congresso tem o poder, portanto, de derrubar esse veto, mas estamos em janeiro, os trabalhos só voltarão no dia 3 de fevereiro, então a oposição está pressionando ali, até porque eles pressionaram bastante o ano passado para conseguir aí, nem que seja esse PL da dosimetria, então eles continuam nesse trabalho de pressão dentro do Congresso, para não deixar essa bola quicando na quadra, doutora Kátia Magalhães. Geise, essa bola não pode cair de jeito nenhum. Em relação à dosimetria, nós temos um enredo praticamente neurótico aqui no circuito, né? Vamos fazer um pequeno histórico dos fatos. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e alguns caciques políticos ressuscitados escrevem o próprio PL da dosimetria, que é inócuo, né? É bastante decorativo porque devolve aos próprios abusadores togados o poder de eventualmente reduzir as penas, ou seja, as consequências dos seus próprios abusos. Dosimetria é e sempre foi uma prerrogativa do judiciário, portanto o próprio nome já contém uma incoerência, mostra a inocuidade desse projeto. Aí a oposição se empenha em lutar pela aprovação desse projeto, quando deveria estar se empenhando em lutar pela aprovação, por exemplo, da revogação dos artigos do golpe, mas se empenhou nesse projeto capenga. E aí vai lá a prova. Lula, como jamais que esperado, veta, né? Lula sobrevive graças a toda essa narrativa após 8 do 1, a um pseudo-golpe que ninguém viu, que jamais existiu, etc. Mas é isso que dá sustentação a esse governo morto, a um desgoverno de um condenado que foi ressuscitado lá pelos seus próprios juízes. Agora a oposição fala em eventualmente derrubar o veto. E se o projeto viesse a ser transformado em lei, pior ainda, aí volta o assunto a quem? A quem efetivamente manda, o judiciário. Vai lá uma ação de controle de constitucionalidade e possivelmente o mesmo Alexandre de Moraes que escreveu o projeto venha a ser o togado que venha colocar abaixo o projeto. Olha que neurose, olha que inutilidade, quanto tempo desperdiçado à toa. Enquanto isso, nós temos vidas perdidas nas paredes imundas do cárcere injusto, né? Enquanto isso, os nossos olhos são desviados do que realmente importa, que são os bilhões do Banco Master, né? Que são os elos nada
anos entre esses togados, seus parentes, seus advogados de estimação. Enquanto isso, as coisas que importam ficam silenciadas. Gente, oposição, por favor, haja como oposição. Esse PL da dosimetria não traz vantagem alguma. Se vocês têm que batalhar, se vocês têm que pagar, inclusive, um preço político, escolham as pautas pelas quais vocês tenham que pagar o preço político. E não é essa dosimetria. Vamos de anistia, e anistia ampla, geral e restrita, lá desde 2019, desde a instauração desse inquérito inconstitucional e ilegal que é o inquérito das fake news. Oposição, seja oposição. Jorge Serrão, quero te ouvir então a respeito. Chama atenção também o trabalho da Carol Detoni em relação a essa tentativa de uma sessão extra. Carol Detoni, que estava à frente da CCJ, foi muito importante ali durante a gestão dela dentro da CCJ para as pautas de cultura e costume da direita, como o aborto, líder da minoria também, tentou até fazer aquela dobradinha ali com o Eduardo Bolsonaro, né, para passar essa liderança para ele, que é o que prevê a Constituição, mas também foi barrado pelo Hugo Mota. Agora está aí mais uma vez se esforçando para tentar passar pelo menos o PL da dosimetria. Pois é, o tempo é o senhor da razão, mas também é o senhor da perdição. Só que não dá para perder tempo. E o que o sistema de poder no Brasil está querendo é que a gente perca tempo, é que a gente se perca em discussão vazia. Prioridades máximas da oposição. Primeiro agora, derrubar esse veto covarde, absurdo do presidente Lula. Depois, emplacar esse projeto da anistia, porque ele é imprescindível. E no ano eleitoral, ele é um debate essencial. A esquerda brasileira, o presidente Lula, eles só são contra a anistia, sabe por quê? Porque eles morrem de medo de Jair Messias Bolsonaro. Imagina, Jair Messias Bolsonaro reabilitado de repente para poder disputar a sucessão presidencial. Estão morrendo de medo disso. Provavelmente o Jair não vai disputar. E agora tem até a solução mais prática, que é o filho dele, que o representa. Então, nem adianta, o golpe que o sistema de poder deu, saiu pela culatra. Vem Bolsonaro, vai disputar a eleição. Não importa se o pai, não importa se o filho. E, se bobear, se derem mole até, quem entra na jogada é o Espírito Santo, porque não é contra a desgraça dessa esquerda totalmente demoníaca que tenta dominar o cenário político brasileiro. Mas outra prioridade fundamental do parlamento também, acabar com o foro privilegiado. É hora de tirar o medo do parlamento. Chega dessa submissão medrosa do parlamento, dos parlamentares, ao Supremo Tribunal Federal. Cometeu crime? Carinha, vai para a primeira instância responder e acabou. Seus problemas acabaram. Seja parlamentar honesto, haja dentro da lei. Você não vai ser alvo de perseguição política lá por cima, terão que persegui-lo por baixo. E aí a gente vai mostrar as entranhas da juristocracia tupiniquim. O processo é esse. E a outra prioridade máxima é definir uma agenda clara para a redemocratização de verdade do nosso país. Não dá para a gente ficar com um país dominado por um sistema com excesso de leis em vigor, leis que são contraditórias e um sistema jurídico que toda hora é acionado para prejudicar a legalidade com legitimidade contra o cidadão, contra a cidadania e contra a honestidade. Nisso, o combate à corrupção tem que ser muito intenso nesse ano de 2026, porque ele é o mega calcanhar de Aquiles do regime petista. Eles não aguentam Banco Master, não aguentam INSS e outras falcatruas que eles também estão promovendo e que vão aparecer já já durante o processo de debate eleitoral. Então, anistia ampla, geral e restrita, prioridade. Mas agora o ponto máximo é derrubar o golpe que Lula deu agora na ação parlamentar sobre a dosimetria.